1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Essas palavras a respeito da obra do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essas primeiras palavras, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Bem, nosso assunto nessa manhã, em continuação, nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo, a respeito do batismo do Espírito Santo e da unção ou encher do Espírito Santo. Esse é um assunto de grande importância nos dias atuais, certamente é. É uma doutrina de grande encorajamento também para o crente que a compreende e que está estabelecido na palavra. Todo crente verdadeiro deve estar ciente sobre essa doutrina, sem confusão, sobre aquilo que a palavra ensina, de modo a amar essas verdades e defendê-las também. Nós vivemos em um período nebuloso, de muitas vozes diferentes, vozes ousadas, na verdade, sobre a doutrina do Espírito Santo, coisas que as pessoas ficariam de cabelo em pé 30 anos atrás, de ouvirem a respeito da pessoa do Santo Espírito de Deus e do que Ele faz. E tudo isso porque muitos têm se afastado da pureza e da simplicidade da palavra de Deus. Eu inicio com essas palavras porque uma ideia comum já nos últimos 50 anos de que todo crente em Cristo necessita, após a sua conversão, de uma segunda bênção ou chamado segundo batismo do Espírito Santo. Mas de onde procede essa ideia? Que toda pessoa convertida após a sua conversão necessita de uma segunda bênção, de segundo batismo. Essa é uma ideia que tem sempre pairado nas bordas do cristianismo evangélico pelos últimos 200 anos, mas que na verdade só de 50 anos para cá foi tomada como uma bandeira de um grupo evangélico, a saber, o grupo pentecostal. Somente de 50 anos para cá, o pentecostalismo tomou o batismo do Espírito Santo, a segunda bênção, como uma bandeira usada como carro-chefe de sua teologia. E aos poucos, isso tem se infiltrado no meio tradicional, e veja você também no meio reformado. Muitos líderes pentecostais, bem como escritores pentecostais, eles desdenham grandemente crentes tradicionais, evangélicos bíblicos, na verdade, que pela Escritura se opõem às suas ideias. E eles chamam tais pessoas como nós, que mantêm-se fiel à palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito na palavra, como tradicionalistas. Muitas vezes você ouve eles nos chamar de crentes de segunda ou terceira categoria, e muitas vezes como aqueles que não têm o Espírito. Você vê isso na televisão, nas revistas evangélicas, isso tem sido um ataque constante nos últimos 50 anos, de modo a puxar uma bandeira, um lobby no meio evangélico sobre uma nova ideia recente, uma ideia criada, se eu posso usar esse termo, há pouco tempo. Mas de onde esses líderes pentecostais têm tirado essa ideia de que é necessário um segundo batismo, uma segunda bênção após a conversão? Na verdade, eles tiram essas ideias de outras pessoas que tratam a Bíblia de um modo raso e descuidado, de pessoas que ignoram as próprias regras de interpretação da Bíblia. A Bíblia possui suas próprias regras de interpretação. Nós não precisamos de seminários ou de faculdades de teologia ou filosofia para criar regras artificiais e impô-las sobre a interpretação da Bíblia, porque a Bíblia não é como qualquer outro livro. Ela é um livro divino, e ela traz em si mesmo sua própria estrutura de interpretação, onde nós comparamos escrituras com a escritura, a analogia da fé. E esses líderes pentecostais têm tirado essas ideias sobre a necessidade de um batismo do Espírito Santo, de pessoas que fogem à estrutura da palavra de Deus, ao meio de interpretação provido pela própria palavra de Deus, na verdade. O que eles fazem é arrancar um texto para fora do seu contexto, ignorando abertamente a vasta maioria das outras palavras naquele assunto que contradizem o seu próprio ensino. Então eles tomam esse texto na mão e dizem: aqui está a prova para a doutrina X ou a doutrina Y, e colocam uma capa de ousadia no falar e de poder, então empurram para frente várias doutrinas que não foram conhecidas nem mesmo pelos próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas que são tomadas como verdades absolutas nos dias de hoje. Ou quando eles não fazem isso, quando eles não encontram um texto para suportar uma doutrina X ou Y, o que eles fazem é, na verdade, basear suas afirmações dogmáticas em revelações exteriores à Bíblia.
ou em sonhos, ou em profecias, ou em visões de anjos que vieram e falaram para ele coisas do tipo, experiências fora do corpo, onde fulano ou Beltrano esteve no céu e voltou, esteve no inferno e voltou sem ser chamuscado e ouviu isso e ouviu aquilo, coisas do tipo. Revelações fora da Bíblia para dar suporte a uma nova doutrina. Mas não há nada de novo nisso. Isso é aquilo que a Igreja Católica Romana tem feito por séculos. A Igreja Católica Romana põe as suas tradições, os seus sínodos, as suas assembleias em pé de igualdade com a Bíblia. E toda vez que não há uma doutrina criada na Igreja Católica que não tenha suporte na Bíblia, o que eles fazem? Eles dizem que o Concílio tal trouxe autoridade a essa doutrina, então ela é verdadeira. Doutrina sobre o purgatório, por exemplo, criado somente no século VIII, ou a intermediação e a semidivindade de Maria e tantas outras coisas criadas ao longo da Idade Média, baseada em concílios ou baseada em livros apócrifos que não pertencem à palavra de Deus. E assim são os carismáticos, pentecostais e neopentecostais, fugindo da palavra de Deus para dar suporte a uma nova doutrina. Bem, essa ideia de que o crente necessita de um batismo do Espírito após ou em adição à conversão simplesmente não procede da palavra de Deus. Não há base qualquer escriturística, doutrinária na palavra. Nós vamos considerar uma série de escrituras a respeito disso nessa manhã. Mas me permita dizer, antes disso, que essa ideia de um batismo, a necessidade de um segundo batismo do Espírito, de uma segunda bênção após a conversão, tem levado muitos crentes a habitar no mundo da imaginação, no mundo de experiências emocionais, onde eles reivindicam por supostas revelações imaginativas, e alguns mesmo imaginarem, após esse suposto batismo do Espírito, a terem entrado em um estado de perfeita santidade como resultado disso. O resultado é que nós temos visto muitas pessoas se tornarem espiritualmente orgulhosas. Tenho encontrado muitas pessoas nos últimos anos, conversado com várias delas, tentado ajudar algumas, crentes em Cristo, salvos, pessoas transformadas, que vivem sua vida cristã de uma maneira semi-derrotada. Por quê? Porque eles foram ensinados a buscar uma segunda bênção do Espírito, e eles tentaram por muitos anos e nunca alcançaram isso, então começaram a convencer-se de que Deus os abandonou, não está alegre com eles. Então nós encontramos pessoas depressivas, pessoas confusas, por terem tentado, pessoas sinceras, que buscaram a suposta segunda bênção, o segundo batismo, e por não alcançarem, pensam que Deus as abandonou e que há um grande erro na vida delas, e por isso vivem uma vida semi-derrotada. Seus olhos estão sobre coisas que não informadas na palavra de Deus. E há muita confusão no meio chamado evangélico, não é? Toda semana, em reuniões pentecostais, ou semanas pentecostais, sejam reuniões pequenas ou reuniões grandes, as pessoas são instigadas por líderes pentecostais a buscarem essa chamada segunda bênção. E tudo isso acontece em um ambiente de emoção fervente, não é? Com muita oração fervorosa, autoritativa de muitas pessoas ao mesmo tempo, com muitas vozes, um grande caldeirão de vozes e declarações de aleluia, declarações de autoridade e coisas do tipo, onde pessoas recebem a imposição de mãos de uma pessoa mais velha na jornada cristã, que supostamente já recebeu a segunda bênção, e ali, ela, após a imposição de mão, ela é ensinada a orar e a buscar, pela ajuda deles, a dar os primeiros passos na sua nova jornada cristã após a bênção do Espírito, que é evidenciada pelo falar em línguas. Então esses líderes começam a ensinar as pessoas a falar em línguas. Dali em diante eles supõem-se a terem recebido esse segundo batismo e a presença do Espírito Santo em suas vidas. Isso acontece o tempo todo. Já há muitos anos, você precisa apenas ligar a televisão ou visitar uma igreja típica pentecostal. Algumas pessoas se tornam tão desesperadas, na verdade, para obter esse batismo do Espírito Santo, que a sua prioridade na vida cristã muda completamente. A prioridade deixa de simplesmente agradar a Deus, crescer em santidade, viver para Ele, servi-lo, testemunhar, crescer, não é? E o objetivo supremo da vida cristã de tais pessoas se torna obter uma experiência sensacional, dramática do Espírito em suas vidas. Você percebe como as coisas são torcidas gradativamente? Elas são incitadas quando ouvem ou leem das gabações dos grandes líderes pentecostais, supostamente cheios do Espírito Santo, de tudo aquilo que eles dizem, fazer, ou terem experimentado nas suas jornadas espirituais. Então são convencidas que o verdadeiro cristianismo, na verdade, é uma experiência de receber revelações ou poder ou sensações sensoriais, físicas do Espírito Santo. Ou seja, o máximo, o
topo da vida cristã é viver no Espírito. E segundo, viver no Espírito para eles é ter sensações físicas, revelações, coisas para além do comum e do cotidiano. Há muitas pessoas que têm buscado isso, têm vivido para isso, e a palavra de Deus tem sido colocada de lado. Uma vez que o Espírito Santo, assim que uma pessoa começa a buscar tais coisas, como nós temos visto nos dias de hoje, é uma confusão muito grande que é estabelecida. E assim é muito importante para nós nesta manhã começarmos com essa declaração essencial de que o batismo do Espírito Santo mencionado na Bíblia, esse versículo que nós acabamos de ler, é o único versículo na Bíblia inteira, onde batismo e Espírito Santo são conectados. O batismo do Espírito Santo na Bíblia, mencionado na Bíblia, é o ato do Espírito Santo de vir habitar na vida de um crente no momento da conversão e nada mais. Esse é o batismo do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo passa a habitar na alma de uma pessoa, na conversão nós temos em nós o Espírito Santo por inteiro. Somos batizados no Espírito, não pelo Espírito, mas no Espírito. Ele passa a habitar em nós. Então, obviamente, a partir desse momento, o nosso desejo, o nosso objetivo é ter experiências cada vez maior com o Espírito Santo, da sua condução, guiando as nossas vidas a cada dia para a santificação, para o crescimento, o entendimento maior da palavra. Nós estudamos no domingo passado que nós temos comunhão com o Espírito em Cristo. Essa é a coinonia do Espírito. Comunhão com alguém em algo, comunhão com o Espírito em Cristo. A função primária do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santa Trindade, é canalizar a obra do Senhor Jesus Cristo para o eleito, aquele que será salvo, para a sua salvação, os méritos de Cristo aplicados nele, para a sua santificação. Ele não se promove a si mesmo, o Espírito Santo. Ele não se projeta na mente de uma pessoa. Ele não traz atenção para si mesmo. A obra do Espírito Santo, nós vimos no domingo passado, é promover a Cristo em alguém. E no momento que ele vem habitar na vida de uma pessoa, selando aquela pessoa como salva, como filho, filha de Deus, então nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo e desejamos cada vez mais buscar algo mais do Espírito na palavra, um crescimento maior, não é? E essa ideia do batismo do Espírito Santo nos dá uma impressão de que nós não recebemos o Espírito Santo por inteiro. Você percebe o misticismo por trás disso? Nós aprendemos na palavra que o Espírito de Deus é uma pessoa, a santa, terceira pessoa da Santa Trindade, não uma energia, não uma emanação que vem em conta-gotas, em partes, mas vem por inteiro no momento da conversão. Ele passa a habitar na vida do crente. Essa verdade está em João capítulo 3, 34, onde o apóstolo diz: porque aquele que Deus enviou, isso é Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O lhe aqui está em itálico, isso quer dizer que não está no original grego, se refere a Cristo e a todo crente, porque Deus não dá o Espírito em medida. O Espírito não vem em partes, ele vem por inteiro, para habitar na vida do crente, no momento da conversão. Esse é o nosso primeiro ponto nessa manhã. O ensino bíblico, então, sobre o Espírito Santo, é que o crente é batizado pelo Espírito Santo uma vez só, e isso acontece na conversão. Esse é o batismo do Espírito Santo. Bem, será que pode ser provado biblicamente essa afirmação tão dogmática nessa manhã? Claro que sim. Nós vamos ver algumas passagens a respeito disso. Será que a confusão que existe no meio evangélico é porque a Bíblia não é clara a respeito dessa doutrina? De modo algum. A Bíblia é cristalina no que se refere à doutrina do Espírito Santo, e ela pode ser provada completamente que o Espírito Santo vem pessoalmente, por inteiro, habitar em cada filho, filha de Deus, no momento da conversão e não no estágio posterior. Nosso primeiro texto, então, será Atos, capítulo 2, você abrir comigo, versículo 38. Atos 2, 38. Bem, esse texto, de grande importância, nos mostra muitas verdades aqui. Aqui está a promessa do profeta Joel, reiterada pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre a vinda do Espírito Santo. Atos 2, 38, nós lemos essas palavras: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, isso é a salvação, e recebereis o dom do Espírito Santo. A experiência que Pedro se levanta para pregar, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos, uma grande multidão de pessoas na Páscoa, vinda de todas as partes do mundo, judeus prosélitos, que cresceram, que nasceram em outros países,
que não sabiam o hebreu ou aramaico, porque falavam grego, romano, egípcio, etc., medos e persas, etc., que vieram a Jerusalém adorar, porque eram judeus verdadeiros. E ali, o Espírito Santo descendo sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, como uma manifestação pública da inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, os capacita a pregar o Evangelho àqueles indivíduos. E eles o fazem por meio de línguas, no plural, estrangeiras, não língua estranha. Eles começam a falar nas línguas daquelas pessoas que vieram a Jerusalém, na língua deles, o Evangelho de Cristo. Eles se perguntam, eles estão falando em nossas línguas? Esse era um sinal para o judeu incrédulo. E aqui está Pedro, pregando o Evangelho, ele diz a respeito do Espírito Santo, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. O dom do Espírito. Dons espirituais é um assunto diferente que nós vamos tratar em outro estudo. Mas artigo definido singular, o dom do Espírito, é o próprio Espírito, que é dado, um dom, presente de Deus, para habitar no crente quando ele é salvo. Crê em Jesus, Pedro está dizendo, e você recebe o Espírito, um presente de Deus, um dom. Esse texto nos mostra que a experiência de arrependimento e vir a Cristo está atada com a dádiva do Espírito, acontece ao mesmo tempo. A promessa de Deus é que o Espírito Santo viria definitivamente a uma pessoa quando ela fosse convertida, e aqui está. Cristo prometeu a respeito disso. Esse é um texto de grande peso, na verdade, para provar isso, mas aqueles que querem separar entre a obra da salvação realizada pelo Espírito e o chamado batismo do Espírito Santo, eles argumentam dizendo que isso aqui é o que o Espírito faz na vida de uma pessoa, salvando, mas que Cristo daria o Espírito também. Então eles criam duas experiências do Espírito de uma. O Espírito salva a pessoa, ele próprio, mas Jesus Cristo daria o Espírito à pessoa. Você percebe que é um argumento artificial? Nós percebemos aqui que a salvação e a vinda do Espírito estão conectadas. Pedro desqualifica por completo essa interpretação, quando ele nos diz que o dom do Espírito, que ele se refere aqui, é exatamente o mesmo batismo do Espírito que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Veja o versículo 32. Pedro pregando: Deus ressuscitou a Jesus Cristo, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus derramou isto que vós agora vedes e ouvis, o derramado do Espírito. Pedro está dizendo que o batismo do Espírito é a mesma promessa de Cristo de enviar o Espírito. Então nós não podemos separar, dizendo que há uma salvação onde o Espírito opera e depois há um presente de Cristo que é o Espírito. Não, é a mesma coisa. A promessa de Cristo sobre a vinda do Espírito é o mesmo batismo do Espírito. E é isso que nós vemos aqui. Em outras palavras, o que foi derramado no dia de Pentecostes e prometido subsequentemente a cada crente na sua conversão, não é outra coisa senão que o dom do Espírito prometido por Cristo, o presente do Espírito para habitar na vida de uma pessoa, selando ela como um filho, uma filha de Deus. Não pode haver assim um batismo subsequente a esse batismo, porque o Espírito vem por inteiro. Pedro diz que esse batismo virá a toda pessoa que se arrepende, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, os que estavam ali presentes, os judeus, a vossos filhos, a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Deus, chamar. Ou seja, uma promessa a toda pessoa que seria convertida, que ela receberia o Espírito de Deus no momento da sua conversão. Onde quer que o Evangelho seja proclamado, até o retorno do Senhor Jesus Cristo, em todas as nações, gerações subsequentes, o dom do Espírito virá a pecadores no tempo em que eles se arrependem e são salvos. O dom do Espírito é o próprio Espírito, não é? O Espírito não pode vir em parte, e nós vamos ver em outros versículos que se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não pertence a Deus. Como então um pentecostal pode artificialmente criar a ideia de que você é salvo e depois você recebe o Espírito? Se você não tem o Espírito, você não é salvo, porque é o Espírito que convence o indivíduo do pecado e da justiça e do juízo, e vem habitar nele como um selo da salvação. Bem, uma pergunta deve ser feita então nesse contexto. Qual foi o resultado então da vinda do Espírito Santo sobre esses discípulos aqui, nesse contexto de Pentecostes, que já haviam sido convertidos? Se eles foram convertidos, eles já tinham recebido o Espírito que habitava neles. Qual foi então o resultado dessa vinda presente do Espírito aqui? E melhor dizendo, naqueles que foram salvos, porque nós lemos que o resultado dessa pregação foi a operação do Espírito a converter 3.000 pessoas. Na vida dessas 3.000 pessoas, qual foi o resultado da ação do Espírito Santo? É bom perguntar, porque ao perguntarmos, nossos olhos se abrem para muitas coisas. Porque quando as pessoas começam a ser influenciadas
pela sutil doutrina pentecostal que se espalha em todo lado, eles começam a imaginar que esses indivíduos salvos ali, que entre eles, os 3.000 que foram convertidos nos dias de Pentecostes, foi distribuído dons de profecia e de falar de língua. Que eles foram convertidos, batizados pelo Espírito e imediatamente começaram a profetizar, a falar em línguas e etc. Mas nós não lemos nada a respeito. Nós lemos informações detalhadas sobre a vida deles após a conversão, que eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos, o mesmo Espírito, compartilhando com os outros, etc. Mas não há nada a respeito de que começaram a falar em línguas, ou profetizar, ou ter visões ou sonhos. Nada do tipo. Aqueles 120 que estavam reunidos ali naquela casa, o número deles recebeu esse sinal visível da manifestação do Espírito como um sinal da inauguração da igreja, de modo a serem autenticados como os apóstolos de Cristo aos olhos deles. Mas nenhum desses 3.000 conversos aqui recebeu nada do tipo, como falar em línguas, ou profetizar, ou ter visões ou sonhos. Nada do tipo. É só quando nós começamos a ser influenciados por tais doutrinas, começamos a imaginar que isso aconteceu. Em sua maioria, somente 120 discípulos receberam tais poderes de falar em idiomas diferentes para poder pregar naquela situação, naquele momento exato ali no Evangelho de Jesus Cristo. Não há nenhuma menção sobre os 3.000 convertidos realizando isso, nem do grande número que é convertido depois, quase 5.000, nada do tipo. E Lucas nos informa também, ao longo do livro de Atos, que somente o grupo apostólico operava milagres de cura. Ninguém mais operava, somente os apóstolos realizavam cura. E aqueles que estavam com os apóstolos, do grupo apostólico, Barnabé, etc. Você não vê nenhum outro crente comum, deixa eu usar esse termo, realizando milagres de cura. Apenas os apóstolos, para autenticar o seu apostolado e a mensagem que eles estavam trazendo. Assim como Jesus Cristo, pelos seus milagres, nos propôs era autenticar ele como o Messias que viria, aqui estão os apóstolos também, somente eles, realizando tais milagres para autenticar o seu apostolado e mensagem. Bem, o efeito dessa conversão aqui, do batismo do Espírito, nesses 3.000 conversos, é listado em Atos 2, de 42 a 47. E a lista é essa: eles permaneceram firmes na doutrina, tornaram-se devotos à palavra de Deus, receberam um laço profundo de comunhão com os outros, descobriram como realmente orar e adorar, foram preenchidos de um senso de temor e maravilha, tudo porque as coisas espirituais se tornaram reais para eles. Havia grande fervor e sinceridade de coração. Tudo isso foi um resultado do entrar do Espírito na vida deles. Nós não lemos nada a respeito do resultado de que eles começaram a falar em línguas estranhas ou operar em milagres. Nada do tipo. Obviamente que no caso de alguns, no dia de Pentecostes, na inauguração da igreja, o Espírito veio sobre eles para encherem essas pessoas de poderes e realizarem alguns sinais grandiosos com esse propósito. Mas no caso da multidão, não lemos nada a respeito. Bem, assim, o derramar inicial do Espírito de Deus no dia de Pentecostes, promessa de Cristo, teve uma dimensão pública, sinais, não é para marcar a fundação da igreja, mas sobretudo o derramar do Espírito ali teve uma dimensão pessoal, individual, no coração de cada crente. E é exatamente esse aspecto do batismo do Espírito Santo que continua até hoje e continuará até o final dos tempos. Foi isso que aconteceu com a tua vida quando você foi salvo. A descoberta da palavra e da oração, o amor por Cristo, o desejo de santificação, a mesma coisa que nós lemos que aconteceu com eles. Essa é a obra, o resultado do batismo do Espírito Santo. Bem, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, importante para nós também. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Nosso texto corre com pernas rápidas nessa manhã, nosso tempo corre com pernas rápidas, então nós temos que abreviar um pouco. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Tendo sido, pois, Paulo, dizendo, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 5 agora. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que prova que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão. Nós perguntamos a Paulo, Paulo, quando o Espírito Santo nos é dado? E no versículo 1 ele diz, no momento da nossa justificação, a conversão. Paulo está falando sobre uma conversão, sobre a justificação, que é o ato final do processo de conversão. No versículo 1, e depois ele fala sobre alguns resultados dessa conversão, versículo 2 a 4. Então no versículo 5, ele nos diz que esses resultados da conversão são porque na conversão, justificação, o Espírito nos é dado. Esse é o argumento de Paulo.
Alguns dos escritores pentecostais tentam estabelecer um muro de separação entre o versículo 1 e o versículo 5, e querem dizer que essa experiência profunda do versículo 5 só acontece depois de um chamado segundo batismo, quando o amor de Deus é derramado em nossos corações. Mas o argumento de Paulo aqui é claro. Ele fala sobre justificação e o seu resultado, que o receber do Espírito Santo e privilégio de toda pessoa que nasce de novo. Veja Romanos 8, versículo 9, mesmo argumento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não poderia ser mais claro, não é? Se uma pessoa não possui o Espírito de Deus por inteiro, ela não é salva, ela não é convertida. Esse é o argumento de Paulo. E no versículo 15, para provar isso com mais clareza, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Conversão envolve sermos adotados na família de Deus. E essa adoção acontece pela vinda do Espírito Santo. Quando ele entra em nós, somos salvos, passamos a pertencer à família de Deus e podemos olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. Percebe? Um senso de família, um senso de ser filho ou filha. É o Espírito que realiza essa obra, que nos leva a poder dizer que Deus agora é nosso Pai. No momento da conversão, seja um dos argumentos usados para a necessidade de um segundo batismo, é que o segundo batismo somente traz segurança e certeza de salvação. Então, muitas pessoas são empurradas a buscar um segundo batismo porque talvez não tenham certeza e segurança. Mas no momento que nós somos salvos, nós podemos ter certeza, porque o Espírito habita em nós podemos olhar para Deus agora, não como um juiz que nos condenará, mas como Abba, Pai, certeza. É o Espírito que cria isso em nós. Nós já lidamos com a questão da certeza, vamos voltar a lidar com ela no próximo estudo, mas esse é um dos sinais. Podemos ter certeza que agora somos dele. 1 Coríntios 6, 11. É o nosso texto seguinte. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, palavras de Paulo. E é o que alguns têm sido, pecadores, versículos anteriores, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está chamando todo crente, desafiando todo crente a uma vida santificada. E esse chamado se apoia no fato de que, esse é o argumento, que como pessoas salvas, os coríntios e nós temos a habitação do Espírito dentro de nós, porque nós somos comprados por bom preço. Esse é um outro termo para salvação. Resgatados do mercado da escravidão do pecado. Por causa disso, nós podemos crescer em santificação, em santidade. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios também. Nós lemos capítulo 12, versículo 13. As palavras: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essa é a única ocasião no escrito do apóstolo Paulo em que o termo batismo e o termo Espírito é usado em conexão, juntos. É importante frisar que o batismo pelo Espírito é mencionado somente 7 vezes em todo o Novo Testamento. Somente 7 vezes. O batismo pelo Espírito mencionado somente 7 vezes. 4 dessas vezes se encontram em referência no Evangelho, nos Evangelhos. São pronunciamentos dos lábios do próprio João Batista a respeito de Cristo, que ele batizaria com o Espírito. A 5ª vez está em Atos capítulo 1, onde há uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo de batizar com o Espírito. E a 6ª aparição dessa conexão, Atos 11:16, que é a respeito de um mini Pentecostes na casa de Cornélio. Nós vamos considerar isso em um minuto. Além disso, essa é a única passagem no escrito de Paulo, onde nós vemos Paulo falar sobre o batismo do Espírito Santo. Esse versículo mostra, nesse contexto, claramente que o batismo está conectado à conversão. Todo crente foi batizado, ele diz, todos fomos batizados em um Espírito. O termo grego aqui, da preposição em, quer dizer para dentro de um Espírito. Colocados dentro de algo, não é? Para dentro do corpo de Cristo. O Espírito nos coloca dentro do corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Obviamente é na conversão que nós entramos para dentro da família de Deus, para o corpo de Cristo, e como resultado todos temos bebido de um mesmo Espírito, que quer dizer
Espírito está agora dentro de nós. Cristo havia prometido àqueles que o buscassem, crendo nele, água viva, que é um símbolo do Espírito. Então nós temos o Espírito, bebendo deles em Cristo, na conversão, plantados dentro da igreja. Conversão é o batismo do Espírito Santo. Ser batizado do Espírito por Cristo é o mesmo que beber do Espírito, na palavra de Paulo, não é? Nós sabemos disso porque João 7, 37 a 39 nos diz. Cristo disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Bem, quando nós fomos a Cristo para a salvação e bebemos dele, da água que ele dá, do Espírito, perdão, automaticamente bebemos do Espírito e ele habita em nós. É isso que Paulo quer dizer com ser batizado em Espírito. O Espírito que Cristo dá na conversão, a água que ele promete. Tendo em vista que Paulo se refere uma única vez ao batismo do Espírito Santo, e ele faz isso em conexão à conversão, como jamais alguém pode sequestrar esse versículo da Bíblia e construir um prédio doutrinário em cima de um versículo somente, de uma segunda experiência de um batismo do Espírito Santo? Vamos ser bastante claro a respeito disso. O apóstolo Paulo nunca ouviu, nunca ensinou, nunca soube a respeito de um suposto segundo batismo do Espírito Santo, ou segunda experiência de conversão, de maneira alguma. Há muitos outros textos. Efésios capítulo 1, versículo 13 é meu último, antes de passarmos para o nosso final desse estudo. Efésios 1,13 diz sobre o batismo do Espírito Santo em conexão com a salvação. A salvação é o batismo do Espírito Santo. Ele diz, Efésios 1,13, em quem também vós estáis, ele fala com crentes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja agora, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Percebe? Tendo crido, fostes selados. No mesmo contexto, no mesmo momento, com o Espírito dado. O Espírito é dado como um selo. E o selo inclui a ideia de certeza, de segurança. O selo real, que era apertado sobre a cera, um documento para provar que era verdadeiro. Tendo crido, foste selado como pertencentes a Deus, pela vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é um depósito, uma garantia que é dada ao crente, de que ele pertence ao crente. Será que Cristo só daria essa garantia a algumas pessoas e não a todos salvos? Claro que daria a tudo que viesse a ele. Bem, você pode também considerar Gálatas capítulo 3, 2, Efésios capítulo 4, 1 João capítulo 4, de 12 a 13. São vários outros textos que estabelecem com toda clareza absoluta que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão. Essa posição histórica também das igrejas sempre foi, até que o movimento pentecostal, não pentecostal, começou a promover essa bandeira com muita força por aí. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre ensinou essa mesma doutrina. Isso não é nada de novo, mas que hoje parece ser algo estranho. Mas além do derramar do Espírito, essa é a nossa última pergunta, no dia de Pentecostes, houveram também 3 outros derramares do Espírito Santo também. Nós lemos no livro de Atos 3 mini Pentecostes. O primeiro dele aconteceu em Samaria. Os samaritanos creram, Pedro foi ali. O segundo dele na casa do general romano Cornélio, em Cesareia. E depois também, quando Paulo, em Éfeso, encontra 12 discípulos de João. Esse derramar do Espírito acontece. Por que isso? Esses 3 mini Pentecostes são usados pelos pentecostais como prova de que isso acontecia o tempo todo. Quando a pessoa era salva, punha-se as mãos, ensinava a falar em língua, e todo mundo estava ali, pulando de um lado para o outro, falando em línguas estranhas, não estrangeiras, do tipo Shabalabacanta Ubi, coisas do tipo, iam para todo lado. Então são usados esses mini Pentecostes para tentar provar tais coisas. Mas veja, esses 3 eventos, eles estão separados um dos outros por muitos anos, em primeiro lugar. E entre eles nós não vemos nada do tipo. E cada um deles teve um propósito específico também, similar ao derramar do Espírito no dia de Pentecostes. Nós não podemos tirá-lo do seu contexto para tentar provar uma ideia de segundo batismo.
Quando nós olhamos mais de perto sobre esse mini Pentecostes, vamos considerar o primeiro deles, Atos 8, de 14 a 17. Nós lemos sobre os samaritanos, Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo aqui sobre os conversos de Samaria foi significante, foi necessário, na verdade. Foi muito necessário, porque esse derramar público do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, agora entre os samaritanos, comunica uma mensagem clara e distinta. Uma mensagem importante para os crentes judeus, como para os novos crentes samaritanos. Lembre-se de que havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, não é? Os judeus consideravam os samaritanos como gentios, como uma raça inferior. Eles eram desprezados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi, como assim, xingado de samaritano, não um judeu de verdade, um falso judeu. Havia uma rixa muito grande. Os samaritanos, ao mesmo tempo, detestavam os judeus. Eles não aceitavam a adoração do templo em Jerusalém, nem o sacerdócio, nada do tipo. Então havia uma separação muito grande, um ódio muito grande. Por meio desse evento aqui, desse derramar público do Espírito Santo, os judeus foram comandados por Deus a aceitarem os convertidos samaritanos como crentes genuínos e como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Iguais a eles, verdadeiros irmãos, verdadeiramente parte da Igreja do Senhor. Eles viram que o Espírito também desceu sobre eles, eles entenderam que Deus não despreza os samaritanos. Então, isso foi uma manifestação pública, de modo a confirmar na Igreja judia que esses eram irmãos em Cristo. E de modo a ensinar os samaritanos, por sua vez, que eram sempre independentes de Jerusalém, que lhes foi dito, pelo meio desse derramado Espírito, como resposta direta da oração dos apóstolos, que os apóstolos deviam ser reconhecidos por eles, como crentes, como irmãos, como uma família espiritual única, que agora só havia uma igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que a bandeira da igreja judia do Antigo Testamento havia descido do mastro, que a bandeira internacional da Igreja do Senhor Jesus Cristo, gentil e judeu, subiu ao mastro. Foi por isso que houve esse derramar específico. Perceba que foi pelo ministério de apóstolos que isso aconteceu, não de qualquer crente comum. Mais uma vez, somente os apóstolos receberam tais poderes. O segundo derramar do Espírito está em Atos, capítulo 10, uma página adiante, na casa do centurião Cornélio. São muitos os versículos, é um texto longo. No versículo 10, de 11 a 17, nós vimos Pedro em Jopa, que é a atual Cesareia, na beira do mar Mediterrâneo ali, Tel Aviv, na casa de um homem. Ele recebe uma visão de Deus, um lençol que se abre com muitos animais impuros que o judeu não podia comer. E Deus diz pelo Espírito: mata e come. Eu sou judeu, em outras palavras, eu não como coisa imunda, por 3 vezes. Isso ensinando a Pedro que os gentios não eram imundos, que Deus aceitava qualquer um que se voltasse a Deus. É o próprio Pedro que fala isso no contexto do versículo. No versículo 28, nós lemos isso. Ele disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me pela visão que a nenhum homem chame comum ou imundo. No versículo 34, nós lemos: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então os judeus jamais aceitariam que Deus salvasse um gentio. E o derramar do Espírito de maneira pública na casa de um gentio abominado pelos judeus romanos, especialmente, que oprimia Israel, mostrou para os judeus que Deus não aceitava. Foi necessário esse derramar público do Espírito. Quem está aqui é Pedro, um apóstolo. Todos viram, todos foram confirmados nessa verdade, que agora Deus salvava tanto os judeus quanto os gentios. Ele sempre salvou, mas havia um ranço muito forte na cultura judaica que não recebia isso. Tanto Pedro aqui, um apóstolo, jamais aceitaria tal ideia se o próprio Espírito de Deus não confirmasse e mostrasse isso com clareza. Não é? Deus estava trazendo o Evangelho a um gentio, às gentes. Então foi necessário isso. No versículo 44 e 47 nós vimos: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por que eles estavam maravilhados?
Porque eles tinham esse preconceito tremendo que Deus tinha que quebrar, que a salvação agora é para todos. Então essa é a necessidade desse segundo mini Pentecoste, um sinal para o judeu, assim como o primeiro Pentecoste, um sinal para o judeu. Que a bandeira da igreja judaica descia do mastro, e agora a salvação sempre para todos em Cristo. O judeu tinha que observar e entender que a salvação não era por obras, não era pelas cerimônias do templo, é por meio da fé em Jesus e para toda pessoa que se volta a Deus. E por último, Atos 19, um texto muito importante, um texto longo também, o encontro do apóstolo Paulo com 12 discípulos de João que saíram de Jerusalém e se dispersaram pela Ásia, não é? Esse é o terceiro e último mini Pentecoste. E assim como os outros dois, também teve um propósito especial. 19, versículo de 9 a 10, nós lemos: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, isso é, do cristianismo, perante a multidão retirou-se deles. No versículo 10, e duro foi isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Paulo pregou por 2 anos em Éfeso. Muitos na Ásia ouviram o Evangelho. Paulo realizou milagres, e assim ele foi autenticado como apóstolo do Senhor Jesus Cristo naquela área. E nós vemos um propósito aqui nesse versículo. Havia muitas colônias judaicas na Ásia inteira. E havia um grande preconceito ainda de judeus contra os gentios. Jamais aceitariam que os gentios pudessem ser convertidos. Aqui há judeus convertidos que não estavam aceitando a participação de gentios convertidos na igreja. Com esse derramado Espírito nesses 12 discípulos de João, há o mesmo sinal, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Foi em resposta a essas dúvidas. O judeu, longe de Jerusalém, apegado à lei de Moisés, sabia que nada podia ser tirado, estava ansioso. Será que esses cristãos são muito radicais, estão dizendo que não é pela lei, nem por ser humano, só pela fé em Jesus Cristo? E não estavam muito integrados na igreja, nem aceitavam os gentios salvos. E o derramado do Espírito público é para tranquilizar a consciência desses judeus, que Deus também salva os gentios. E isso aconteceu sobre esses 12 discípulos de João. Nós não vamos lidar no momento por que isso aconteceu, porque o nosso tempo é curto. Esses 12 discípulos estavam presos em um período intertestamentário. Eles ouviram de João, mas não conheciam sobre o sacrifício de Cristo ainda, como Apolo também era o caso. Então, para encorajar e fortalecer os crentes judeus a verdadeiramente se unirem por inteiro à igreja do Senhor Jesus Cristo, a liberar suas consciências, eles foram afirmados que Deus Jeová estava na igreja do Senhor Jesus Cristo por meio desse mini Pentecoste. Isso também serviu para autenticar o apóstolo que está aqui presente. Percebe? Pedro e João em Samaria, Pedro e Cornélio, Paulo aqui, sempre por meio de um apóstolo, no início da igreja, com propósito. Não como nós vemos hoje, por mãos de pessoas, de crentes que se chamam apóstolos, coisa do tipo, de maneira alguma. Não há nenhum registro a propósito de que ninguém em Éfeso, além desses 12 discípulos de João Batista, receberam um dom de línguas. Ninguém mais. Nós vemos em um outro mini Pentecoste que não houve o dom de línguas, que é uma prova de que o chamado segundo batismo do Espírito Santo não é confirmado pelo dom de línguas, de maneira alguma. Uma distância muito grande entre esse último batismo, mini batismo do Espírito Santo em Éfeso, e o primeiro em Jerusalém. 23 anos de distância um dos outros. Isso não acontecia todo dia, em todo lugar. 6 anos entre o primeiro em Jerusalém e a casa de Cornélio. Alguns estimam 13 anos, na verdade. Bem, em resumo, esse é o batismo bíblico do Espírito Santo. Ele acontece na conversão, uma experiência não posterior, mas no momento da salvação. Essa, na verdade, era apenas metade do nosso estudo, mas o nosso tempo não permite ir para a segunda metade. Nós vamos deixar a segunda metade para o próximo estudo, que é o encher do Espírito Santo. Que ainda embora não haja um segundo batismo do Espírito, será que nós podemos sentir a obra do Espírito em nossa vida, além da conversão, em ocasiões posteriores da conversão? Claro que sim. Isso é chamado na Bíblia de o encher do Espírito Santo, que é, mais uma vez, tirado do contexto e usado como batismo do Espírito Santo, algo muito diferente. O encher do Espírito Santo é o agir do Espírito Santo em nós. Pedro foi preenchido do Espírito Santo em sua defesa diante do Sinédrio, depois enchido do Espírito Santo novamente junto com os discípulos. Isso é algo contínuo na vida do crente, com um propósito objetivo para uma tarefa, seja para testemunhar de Cristo, seja para santificação. Quando você precisa escalar uma montanha espiritual difícil no teu trabalho, em casa, entre família, e você não sabe o que fazer, você ora a Deus, o que você recebe é o encher do Espírito Santo, que te dá sabedoria, uma visão clara, discernimento.
A palavra de Deus vem à tua mente, então esse encher e o experimentar contínuo do Espírito Santo. Nós vamos lidar com mais detalhe no próximo estudo. Envolve o testemunho do Espírito, envolve a ação subjetiva do Espírito e a comunhão do Espírito. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, queridos, estejam certos a respeito disso. É a conversão. No momento que somos salvos, somos batizados no Espírito para dentro da igreja, o selo da salvação, somos filhos e filhas de Deus. Nada de experiência posterior, como segundo batismo. Experiências posteriores são o encher do Espírito, a unção, que é o mesmo termo sinônimo do encher do Espírito. Nós devemos ter os nossos pés firmados nessa verdade. Que o vento do pentecostalismo tem derrubado muitas pessoas. Nós temos que apagar esse fogo do pentecostalismo com o extintor da palavra de Deus, que tem trazido muita tragédia e destruição de vidas. Muitas pessoas confusas, que vivem uma vida cristã derrotada, buscando coisas místicas, entregando todo tipo de coisa. A palavra de Deus é verdadeira, porque nós servimos um Deus verdadeiro, não um Deus de confusão, não um Deus que causa desordem, nunca pela violência. O Espírito de Deus nunca toma uma pessoa por completo, tapa a boca, amarra o pé e a mão e controla ela fora de si, com tremores, com coisa do tipo. Não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito, que nos ensina que a obra do Espírito é gentil, porém poderosa. Essa é a maneira do Espírito. Não entristamos o Espírito, busquemos a direção do Espírito de Deus na palavra. Quando o Espírito de Deus opera na vida de uma pessoa, ele ativa a mente racional, para compreender melhor a palavra. Ele nunca se passa por cima da mente e vai direto para a emoção, de maneira alguma. Bem, vamos encerrar o nosso estudo.